Está no ar, Grito dos Povos e Comunidades Tradicionais, com Frei Gilvander, o programa que acolhe, ecoa e amplia os clamores e as reivindicações justas, legítimas e necessárias dos povos e comunidades tradicionais. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Hoje tenho a grande alegria e a responsabilidade de entrevistar aqui dois grandes amigos, grandes lutadores, companheiros de tantas batalhas. O Eduardo Gontijo, que é cientista social, é da Associação das Arquitetas Sem Fronteira, e o professor Tiago Castelo Branco Lourenço, que é professor na área de arquitetura e urbanismo, tanto na UFMG quanto na PUC Minas. Eduardo Gontijo e Tiago Castelo Branco, vocês acompanharam conosco nos estertores da atividade da Câmara Municipal de Belo Horizonte, quase no final de dezembro último, agora 2020, em plena pandemia, sem participação popular, com a Câmara de Vereadores fechada, com os carroceiros e carroceiras impedidas de entrar na Câmara para acompanhar. Foi aprovado em segundo turno um projeto de lei, PL 142, que proíbe o trabalho dos carroceiros e carroceiras na capital mineira. Não há um censo ainda feito, mas estima-se a existência de 10 mil carroceiros e carroceiras em Belo Horizonte, na região metropolitana. E considerando a extensão pequena do município de Belo Horizonte, quase sem área rural, a cidade de Belo Horizonte faz divisa com várias cidades aqui da região metropolitana, então e normalmente os carroceiros moram nas periferias de Belo Horizonte e muitas vezes trabalham não só em Belo Horizonte, mas em uma ou duas, às vezes até 3 cidades ao mesmo tempo. E agora está nas mãos do prefeito Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, para sancionar ou vetar esse projeto de lei. Os carroceiros também é um povo tradicional, protegido pela Convenção 169 da OIT da ONU, e entre os carroceiros tem muitos ciganos, que é outro povo tradicional também, com a cultura milenar, né? Eduardo Gontijo, começando com você, meu irmão, o que é preciso dizer sobre essa questão, que está em baile agora em Belo Horizonte, mas que está sendo também em todas as capitais do Brasil, nas grandes cidades, né? Tem um movimento forte aí, pretensos defensores dos animais que querem acabar com a tração animal, com os carroceiros, com as carroças em todas as médias, grandes e capitais do Brasil. Ô Frei, boa noite, né? Assim, é um prazer estar aqui contigo, aceitando aqui o convite para estar contigo sempre nessa luta em prol, né, dos grupos sociais que às vezes são engolidos na dinâmicas de processos que precisavam ser muito mais bem trabalhados da perspectiva política mesmo, da regulamentação das coisas, né? O senhor me pergunta o que eu acho que deve ser dito ao prefeito Calil e o que deve ser dito a qualquer um que venha se enfiar nessa questão aí de regulamentar a atividade dos carroceiros. Acho que, em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda a função social que eles têm, onde eles trabalham, qual público eles atendem, porque o carroceiro hoje, ele faz um papel muito interessante dentro das comunidades de periferia, das quais eles fazem parte, de fazer ali a destinação adequada para o resíduo da construção civil, em grande parte. Ele é um cara que coleta entulho de uma favela, de uma periferia, de uma cidade que está sempre se fazendo, se desmanchando, se refazendo, e conduz isso aos lugares adequados, que são as URPVs, as unidades de recolhimento de pequeno volume. Então, essa função social é a primeira coisa que deveria ser considerada nesse debate. Ou seja, o que esse cara representa? Ele representa um serviço, ele representa uma solução adequada para um problema urbano que, de outras maneiras, não vão ser solucionados. O mercado, por exemplo, dos caçambeiros, que seriam os concorrentes diretos, eles não têm como atender o público que o carroceiro atende. É uma disputa que não se coloca. Tem que começar a introduzir-se nesse campo de regulamentação, introduzir-se aí
nesse processo político, entendendo a função social desse agente, depois entendendo o próprio agente, a demanda que ele tem, objetivamente, né? O carroceiro, né, enquanto ser protegido dentro da sua condição de parte de uma comunidade tradicional, ele precisa, sim, de regulamentação e precisa de incentivos, apoios, para que ele possa romper um ciclo de reprodução, como se diz, precário, para que ele saia dessa essa questão da precariedade que o trabalho dele próprio se reproduz, sabe? Ele possa continuar a fazer essa atividade de uma maneira mais profissional, ele pode aprimorar essa questão, romper com o analfabetismo, que é uma coisa muito grande e é uma característica muito grave do grupo social dos carroceiros. Então, assim, o que é preciso mesmo ser discutido, de fato, é como que pode ser feita uma regulamentação que, de fato, ajude o sujeito a romper com um ciclo de precariedade em que ele está colocado. É isso que precisa, é essa que é a mensagem. Não é tentar acabar com uma perspectiva de serviço que não vai ser suprida depois por outros meios e que vai fazer com que se acumule um problema grande, que é o resíduo na periferia, né? O resíduo só na periferia, o resíduo de construção civil na periferia. Ele já é um problema, o carroceiro é uma solução que precisa ser até aprimorada, precisa ser melhorada essa solução aí, e o que eles querem fazer é acabar com o negócio e não estão percebendo que eles têm aí uma oportunidade de vencer vários ciclos de precariedade associados à questão do carroceiro. É essa que é o meu entendimento, né? A regulamentação como uma oportunidade de trabalhar as precariedades desse grupo social aí. Eduardo, enquanto te ouvi aqui atentamente, eu lembro aqui que você faz essa análise e não apenas a partir da perspectiva teórica, mas como um irmão profundamente comprometido com a causa dos empobrecidos na capital mineira, né? Estou me recordando aqui agora que você, Eduardo Gontijo, junto com o geólogo Dr. Carlos von Sperling, mas que você tem compromisso. Aí eu ia citar a participação sua na defesa da ocupação dos carroceiros, porque eu estou percebendo que tem muita gente agora, principalmente de classe média, média alta, nunca viu o cavalo de perto, nunca andou num cavalo, nunca sentiu o cheiro de um cavalo, nunca ouviu os carroceiros, e está se metendo na besta, não, são maltratados. Então, conto do seu testemunho também que tem que conhecer os carroceiros, porque se está distante, dizendo para os carroceiros o que é bom, o que é ruim, isso é um absurdo, né? Exatamente. É o povo que cuida de cachorro e quer dar conta dos outros. Gato. Tem gente que acha que pelo simples fato do cavalo estar trabalhando já é maus tratos. Aí o cara pensa que o cavalo pode ficar sedentário, como se nós, humanos, não podemos ficar sedentários, senão a gente adoece. O cavalo, se ele ficar sedentário e não trabalhar, ele morre também, ó. Como se os cavalos milionários no Aras ficassem à toa, se estivesse lá só pastando e vivendo a vida dele. Os cavalos de criação, de coisa de Aras, é tudo criado para competir, para coisa. São formas, são criações diferentes e aplicações diferentes. Daqui a pouco vai proibir cavalo também na montaria na roça, vai proibir montaria, vai proibir montaria na polícia também. A polícia também usa cavalo, por que eles não vão lá e proíbem a polícia montada? Mas vamos proibir direito. E depois, rapaz, eu acho a cretinice essa questão queria que você comentasse isso também. No fundo, eles falam substituir a tração animal por tração mecânica, quer dizer, substituir os 10 mil cavalos por 10 mil motos, quer dizer, continuar acreditando no mito do progresso, do desenvolvimento, poluindo mais a cidade, aumentando o número de acidentes, de mortes. Esse é o caminho? Eduardo Gontijo, você, junto com o geólogo Dr. Carlos von Sperling, trabalhou muito tempo fazendo um laudo na defesa de uma ocupação dos carroceiros, uma ocupação urbana que aconteceu em Belo Horizonte, na região do Barreiro, feita exclusivamente por carroceiros. Então, você, Eduardo, você fala assim também como fruto de uma convivência com os carroceiros, né? Porque eu estou percebendo que tem muita gente que hoje que está se arvorando em proibir, defender essa causa apressadamente assim, maltrato dos animais, então tem que proibir.
mas parece que não conhece os carroceiros e nem conhece de perto os cavalos. Exatamente, né? Já faz uns 2 anos, acho que tem uns 2 ou 3 anos, né, Frei? Já que a gente fez o laudo para contestar, né, a ação criminosa da prefeitura, infelizmente, no caso da Vila dos Carroceiros lá no Tirol, e foi uma ação que realmente a gente tem que bater de frente, porque a forma como a prefeitura, né, como a empreiteira e a prefeitura foram conduzindo a obra, gerou a desocupação, quer dizer, eles criaram uma situação de risco geológico para depois desocupar uma área em que a proposta deles era fazer um jardim, uma coisa, numa perspectiva muito, digamos, pequena, perto do direito à moradia das pessoas, enfim, né, da bacia de contenção do Córrego Túnel Camarões. São questões equivocadas de uma obra complicada, com um histórico de financiamento e desenrolar muito trágico, mas que foi uma situação em que eu pude aprofundar a minha relação com o grupo dos carroceiros e estar ali diariamente com eles, olhar no olho e trabalhar e visitar e conhecer um pouco da rotina de trabalho deles na região. E foi uma situação de observar isso que eu estou trazendo para vocês, da questão de impedir, da gente construir política pública que de fato olhe para aquele sujeito e trabalhe com ele as precariedades que ele possui, para que ele possa se reproduzir autonomamente enquanto um sujeito digno, um trabalhador com toda a condição digna de se reproduzir no mundo. Falando claramente para você dessa oportunidade que a gente pode conhecer, quer dizer, o mais marcante é a dificuldade que o pessoal tem com a leitura, né? Porque, infelizmente, né, o pessoal não é escolarizado adequadamente, por conta das dificuldades da vida, da origem social periférica, que vai impedir ou trabalha ou estuda, e aí o trabalho é uma imposição, e você vai vendo como isso vai se reproduzindo. E é uma questão que é passada muito tradicionalmente, quer dizer, o conhecimento sobre o cavalo, sobre a administração da carroça ali, ele é um conhecimento que vai sendo transmitido geracionalmente, então eles vão se reproduzindo. Por isso que eu estou usando muito claramente, insistindo nessa palavra, a reprodução, porque ali as coisas, elas se repetem, meio que ciclicamente. Então, naquela ocasião também, uma coisa que fica muito clara, que dentro dessa questão da reprodução é preciso, né, entender a necessidade de espaço. Era uma ocupação que tinha uma área do seu território, um território até considerável, e que metade dessa área era dedicada aos animais, até para manter o animal adequadamente, precisa desse espaço. E essa necessidade do espaço deles é uma coisa que precisa ser compreendida. É uma moradia que não é somente uma moradia, né? Para ele continuar trabalhando como carroceiro, ele tem que ter a área mínima para ele manter o cavalo com dignidade também, né? E eles fazem, né? O pessoal é sim um trabalhador sério, ele não tem conhecimento formal acadêmico, né? Ele não vai ter a formalização do estudo, ele não é um técnico veterinário, não é um zootecnista, ele não tem uma formação técnica acadêmica lapidada, mas ele é um sujeito que, dentro dos conhecimentos que lhe foram permitidos e que lhe foram passados dentro da estrutura de reprodução ali, de avô, filho, né, de avô para neto, de pai para filho, esses conhecimentos, ele sabe tratar o animal. Eu sonho com o fim da miséria, que os pobres na fartura vão viver. Eu sonho com o fim dos latifúndios, que todos tenham terra para plantar. Eu sonho com o fim da injustiça, que todos tenham casa para morar. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Eu sonho com um país desenvolvido, mas sem o processo da exclusão.